Richard Longtree caçava naqueles bosques desde que seu pai colocou um arco composto em suas mãos pela primeira vez, aos 12 anos. 23 anos, percorrendo as mesmas cumeeiras, as mesmas baixadas, os mesmos leitos de riachos que cortavam a Mark Twain National Forest como veias em tecido vivo. Ele conhecia os Ozarks como um homem conhece a própria casa. Cada trilha de caça, cada área provável de descanso, cada bosque de carvalhos brancos, onde os servos se reuniam no final de outubro para se empanturrar de bolotas antes que o inverno rigoroso chegasse. Aquela era a sua terra, herdada por sangue e por incontáveis horas de observação silenciosa. E ele nunca havia sentido medo naquelas colinas até a manhã de 14 de novembro. A viagem de Springfield levou pouco mais de 2 horas, sua picape chacoalhando pela Highway 60 antes de cortar para o sul por uma série de estradas municipais cada vez mais estreitas. Richard tinha saído de seu apartamento às 3h30 da manhã, querendo chegar ao seu ponto de caça favorito bem antes do amanhecer. A maleta de seu arco viajava no banco do passageiro. O arco composto dentro dela, já ajustado e com a mira regulada. 3 flechas de carbono na aljava integrada. Ele viajava leve nessas caçadas solo. Uma mochila pequena com água, carne seca, um kit de primeiros socorros, sua licença de caça e um GPS de mão que sua ex-esposa lhe dera 3 natais atrás, na época em que ela ainda acreditava que ele poderia se transformar em alguém que não desaparecia na mata em toda a oportunidade que tinha. A área de estacionamento não passava de um recuo de cascalho, onde uma antiga estrada madeireira encontrava a County Road 247. O de Richard era o único veículo ali às 5h45 da manhã, o que não o surpreendeu. A maioria dos caçadores preferia as áreas manejadas mais perto da cidade, os lugares com postos de observação e comedouros estabelecidos, que faziam tudo parecer mais uma visita a uma fazendinha do que caçar de verdade. Richard nunca se interessou por abates fáceis. Ele queria a conexão com algo mais antigo, algo que seu avô teria reconhecido. Os Ozarks ofereciam isso se você estivesse disposto a se esforçar, disposto a andar quilômetros a mais em um terreno que os celulares não alcançavam e onde os sinais de GPS falhavam e morriam. Ele saiu da picape e o frio o atingiu em cheio. Aquela mordida particular de novembro que se instala na pele exposta e promete coisas piores. Sua respiração formava uma névoa no feixe de sua lanterna de cabeça enquanto ele colocava a mochila nos ombros e pegava a maleta do arco. A floresta esperava além do cascalho, uma muralha de escuridão que sua luz mal penetrava. Em algum lugar naquela negridão, uma coruja chamou. 3 pios baixos, seguidos por uma nota mais longa e descendente. Richard parou para ouvir, confortado pelo som familiar. Tudo estava normal. Tudo estava exatamente como deveria ser. Ele trancou a picape e começou a andar. A estrada madeireira estava coberta de mato, mas ainda era transitável. Um túnel de galhos nus que arranhavam sua jaqueta enquanto ele se aprofundava na floresta. Richard caminhava devagar, colocando cada pé com cuidado, apesar de conhecer aquele caminho de cor. O som se propagava naquelas condições, e o cervo que ele procurava havia sobrevivido a várias temporadas por ser mais cauteloso que os caçadores que o perseguiam. Um galho quebrado, uma pedra arrastada, até mesmo respirar muito pesadamente. Qualquer uma dessas coisas poderia fazer um cervo adulto desaparecer sorrateiramente pela vegetação rasteira, para nunca mais ser visto. A primeira coisa estranha aconteceu cerca de 20 minutos depois de começar a caminhada, embora Richard só fosse reconhecer seu significado muito mais tarde. Ele tinha acabado de passar por uma pequena elevação,
onde a estrada antiga contornava um enorme carvalho caído quando sua lanterna de cabeça piscou. Não uma falha dramática, apenas um breve escurecimento que durou talvez meio segundo antes que a luz voltasse com força total. Richard parou, deu um tapa na carcaça com a palma da mão e verificou o indicador de bateria. 3 de 4 barras, bastante carga restante. Ele atribuiu a piscada ao frio afetando os contatos e continuou, sem pensar mais no incidente. O cheiro veio em seguida. Atingiu-o talvez uns 50 metros adiante na trilha, uma muralha de almíscar tão denso e pungente que o fez parar no lugar. Richard já havia encontrado muitos odores fortes em seus anos de caça. Pilhas de vísceras deixadas por outros caçadores, a podridão fétida de cervos mortos no inverno, o cheiro característico de amônia da área de descanso de um urso. Isso era diferente. Lembrava-lhe daquelas coisas da mesma forma que uma fotografia lembra um rosto. Semelhante no contorno, mas sem a qualidade essencial que tornava a comparação precisa. Havia almíscar animal no cheiro? Sim, mas por baixo havia outra coisa. Algo que fez seu cérebro primitivo ficar em alerta de maneiras que ele não conseguia articular. Tinha algo errado com aquele cheiro. Cheirava como algo que não pertencia àqueles bosques, apesar do fato de Richard ter percorrido aquela mesma trilha dezenas de vezes sem encontrar nada parecido. Ele ficou parado na escuridão, respirando pela boca, tentando localizar a fonte. O cheiro parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, como se a própria floresta tivesse começado a apodrecer de dentro para fora. Depois de talvez 30 segundos, Richard se forçou a continuar. Provavelmente era um cervo morto, disse a si mesmo. Talvez um cervo macho ferido que se arrastou para um matagal para morrer. Sua carcaça agora fermentando nas temperaturas atipicamente quentes que tiveram na semana anterior. Essas coisas aconteciam. Sempre havia uma explicação. O cheiro diminuiu enquanto ele andava, e quando chegou ao seu local de caça pretendido, uma clareira natural onde 3 trilhas de caça convergiam perto de um riacho sazonal, ele havia desaparecido completamente. Richard olhou o relógio. 6h15 da manhã. O crepúsculo civil começaria em cerca de 40 minutos, dando-lhe tempo de sobra para se acomodar e deixar a floresta esquecer sua intrusão. Ele caçava naquela clareira do chão, em vez de uma plataforma em árvore, preferindo a mobilidade, apesar das linhas de visão reduzidas. Uma enorme rocha de calcário se projetava da encosta na borda oeste da clareira, criando um esconderijo natural que ocultava seu contorno, enquanto oferecia tiros limpos para as trilhas abaixo. Richard havia abatido 2 cervos machos daquela posição ao longo dos anos, ambos abates limpos com seu arco. Ambos animais que passaram sem nunca saber que ele estava ali. Ele se acomodou contra a pedra fria, engatilhou uma flecha e esperou pela luz. A floresta ganhou vida gradualmente, como sempre fazia. Primeiro os pássaros, cardeais, juncos e um pica-pau ocasional começando suas rotinas matinais. Depois os esquilos, tagarelando e perseguindo uns aos outros pela copa das árvores. Uma fêmea apareceu na trilha sul por volta das 7h20, abrindo caminho cuidadosamente pela vegetação rasteira, com 2 filhotes a seguindo de perto. Richard os observou passar sem armar o arco. Ele não tinha vindo de tão longe por fêmeas. Ele estava atrás do grande cervo macho que havia visto em uma câmera de trilha em setembro. Um de 10 pontas com uma galhada que pontuaria bem acima dos 150. Às 8h30, ele tinha visto mais 3 fêmeas. Um cervo jovem que era pequeno demais para considerar e uma perua que não tinha nada que estar na área tão tarde na temporada. O sol já estava totalmente alto
filtrando-se pelos galhos nus em feixes de ouro pálido que pouco faziam para aquecer o ar. Richard comeu um pedaço de carne seca e bebeu um pouco de água, preparando-se para o que poderia ser uma longa espera. A paciência era a habilidade fundamental da caça com arco. A disposição de permanecer imóvel por horas enquanto seu corpo gritava por movimento e sua mente tentava convencê-lo de que os servos não estavam vindo. Nunca estiveram vindo. Nunca viriam. O primeiro sinal real veio às 9h47 da manhã. Richard ouviu antes de ver qualquer coisa. Um som que não se encaixava no padrão estabelecido da manhã. Não era um cervo se movendo pelo mato, nem as garras de um esquilo arranhando a casca de uma árvore. Era uma pisada pesada, um único impacto que carregava peso por trás. Depois outro. E mais outro. Algo estava andando pela floresta a leste, movendo-se com um ritmo deliberado que não sugeria nem fuga nem perseguição. Apenas um movimento casual pela paisagem. Richard virou a cabeça lentamente, examinando a linha das árvores em busca de qualquer sinal do que poderia estar fazendo o som. A vegetação naquela direção era densa, um emaranhado de arbustos e brotos de cedro que esconderia qualquer coisa menor que um alce. Os passos continuaram, sem pressa, e Richard começou a pensar que poderia estar ouvindo outro caçador. Alguém que havia entrado em sua área e agora estava andando desajeitadamente, sem se importar com os animais que deveria estar espreitando. Os passos pararam. Richard esperou, sua flecha ainda engatilhada, sua respiração deliberadamente controlada. Silêncio. Até os pássaros haviam se calado, ele percebeu. Os esquilos tinham parado de tagarelar. A floresta havia se tornado subitamente, profundamente silenciosa, de uma forma que enviou um dedo frio percorrendo sua espinha. Nada aconteceu. Depois de talvez 2 minutos, um gaio azul gritou de algum lugar ao norte e a floresta exalou. Os esquilos retomaram suas atividades. Um chapim pousou em um galho a menos de 3 metros da posição de Richard e começou a investigar a casca, completamente despreocupado. O que quer que tivesse causado o silêncio havia sumido, ou pelo menos não era mais percebido como uma ameaça pelos animais que viviam ali. Richard soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Ele estava sendo ridículo. Os Ozarks estavam cheios de ursos negros e, embora eles geralmente evitassem humanos, um macho grande poderia passar por uma área sem se preocupar muito com quem mais estava por perto. Provavelmente era isso que ele tinha ouvido. Um urso passando a caminho de onde quer que os ursos fossem em novembro. Nada com que se preocupar. Ele se recostou na rocha e voltou sua atenção para a clareira. A manhã passou lentamente depois disso. Mais cervos apareceram e desapareceram. Nenhum deles o macho que Richard estava esperando. Por volta das 11h30, seu estômago começou a roncar, lembrando-o de que ele só havia comido um único pedaço de carne seca desde que deixou sua picape 6 horas antes. Ele considerou voltar para o veículo para almoçar, mas decidiu que não. O grande cervo era mais provável de se mover durante a calmaria do final da manhã, quando as fêmeas já estavam deitadas e a pressão de outros caçadores havia diminuído. Se Richard saísse agora, poderia perder a única oportunidade que teria. Ele comeu outro pedaço de carne seca e tentou ignorar a dor crescente na parte inferior das costas. Às 12h15, ele viu a forma. Ela apareceu e sumiu tão rapidamente que ele quase se convenceu de que havia imaginado. Uma forma escura se movendo através do matagal de cedros a leste, visível por talvez 2 segundos antes que os arbustos a engolissem completamente. O primeiro pensamento de Richard foi urso, o segundo foi cervo, e o terceiro não foi nada,
porque a forma estava ereta. Estava andando sobre 2 pernas e era alta, mais alta que um homem, muito mais alta, sua cabeça e ombros visíveis acima da vegetação que teria escondido Richard completamente. Seu coração começou a bater forte. Ele disse a si mesmo que era outro caçador. Tinha que ser outro caçador. Um cara alto com camuflagem escura que havia tropeçado na área sem saber que Richard estava ali. Essa explicação fazia sentido. Essa explicação se encaixava nas evidências disponíveis. Essa explicação não fez nada para acalmar os sinos de alarme que haviam começado a tocar em alguma parte primitiva de seu cérebro, a parte que se lembrava do que significava ser uma presa. Richard esperou, seu arco meio armado, observando os cedros em busca de qualquer sinal de movimento. Nada. A forma, o caçador, ele se corrigiu firmemente. Aparentemente havia continuado, passando pela área sem parar. Apenas mais um cara na mata. Nada com que se preocupar. Exceto que Richard não tinha ouvido nenhum passo desta vez. A forma havia se movido por aquele mato denso sem fazer barulho, ou pelo menos sem fazer nenhum barulho que chegasse até onde ele estava sentado. E a forma era grande, realmente grande. Maior do que qualquer pessoa que Richard já tinha visto pessoalmente, maior do que os jogadores de linha ofensiva que ele via jogar pelo Missouri State, maior do que parecia possível para um ser humano, mantendo as proporções corretas. Ele permaneceu em posição até as 14h, seus olhos examinando a linha das árvores a cada poucos segundos, suas mãos segurando o arco com uma intensidade de nós dos dedos brancos. O grande cervo nunca apareceu. Nenhuma outra forma se moveu pelos cedros. A floresta voltou aos seus ritmos normais, pássaros cantando, esquilos tagarelando. Uma fêmea ocasional passando a caminho do descanso da tarde. Tudo estava bem. Tudo estava normal. Richard estava deixando sua imaginação correr solta, construindo monstros a partir de sombras e distância. Ele decidiu encerrar o dia. A caminhada de volta para sua picape demorou mais do que deveria. Richard se pegou parando com frequência, ouvindo passos que nunca vinham, examinando a floresta em busca de formas que se recusavam a se materializar. O cheiro daquela manhã não havia retornado, mas ele se pegou respirando pela boca de qualquer maneira, como se seu corpo esperasse por isso e estivesse se preparando. Sua lanterna de cabeça permaneceu desligada. Não fazia sentido gastar bateria quando ainda havia muita luz do dia. Mas ele a verificou 2 vezes, certificando-se de que funcionaria quando precisasse. O recuo de cascalho apareceu por entre as árvores por volta das 15h30. Sua picape branca exatamente onde ele a havia deixado. Richard sentiu algo se soltar em seu peito ao vê-la, uma tensão da qual ele não estava conscientemente ciente, se liberando em uma única expiração. Ele estava sendo um idiota, deixando um momento estranho, um vislumbre do que provavelmente era apenas um caçador alto com roupas escuras, transformá-lo em um farrapo nervoso que pulava com sombras. Seu avô teria rido dele. Seu pai teria ficado com vergonha. Ele estava pegando as chaves quando notou as pegadas. Elas começavam na beira do cascalho, onde a terra batida encontrava a grama, e o solo macio registrava a passagem de qualquer coisa pesada o suficiente para deixar uma marca. As pegadas de suas próprias botas estavam lá. O padrão familiar de suas botas de caça, Red Wing, marcando sua partida naquela manhã. Mas ao lado delas, sobrepondo-se parcialmente em alguns lugares, havia outras pegadas. Pegadas muito maiores. Pegadas que não poderiam estar ali. Richard se ajoelhou na terra, sua respiração presa na garganta. A pegada tinha formato humanoide. 5 dedos, um calcanhar, o arco curvo de um pé. Mas a escala estava toda errada.
Richard colocou sua própria bota ao lado da marca e observou como ela desaparecia, engolida por uma pegada que tinha facilmente 45 centímetros de comprimento e 20 de largura. O que quer que tivesse feito aquela pegada andava sobre duas pernas. Havia passado a menos de 6 metros de sua picape em algum momento durante o dia e tinha pés que apequenavam qualquer coisa que Richard já tivesse visto fora de uma exposição de museu sobre humanos pré-históricos. Ele se levantou lentamente, seus olhos movendo-se das pegadas para a linha das árvores e de volta. As pegadas seguiam para o sul, para longe da estrada, desaparecendo no mato depois de talvez uns 5 metros. Richard podia ver onde a vegetação havia sido perturbada, galhos afastados por algo com massa considerável. Ele pensou em seguir a trilha, pensou em ver onde ela levava, e então pensou na forma nos cedros. Aquela enorme forma escura se movendo sem som através do mato que deveria ter estalado e quebrado a cada passo. Ele entrou em sua picape e foi embora. Na manhã seguinte, Richard estava sentado em seu apartamento, uma xícara de café esfriando na mesa ao lado dele, seu laptop aberto em uma janela do navegador que ele estava encarando por quase 2 horas. Ele havia digitado as palavras no Google por volta das 6h da manhã, os dedos se movendo quase sem direção consciente. Pegadas humanoides grandes Missouri. Os resultados da busca entregaram exatamente o que ele esperava e nada do que ele queria acreditar. Bigfoot, Sasquatch, o homem selvagem dos Ozarks. A parte racional da mente de Richard, a parte que havia obtido um diploma de engenharia mecânica da Missouri S&T, a parte que havia passado 5 anos projetando sistemas de aquecimento para edifícios comerciais, antes de esgotar-se e recuar para uma vida mais simples de trabalho, de meio período e caça séria. Essa parte rejeitou a premissa inteiramente. Bigfoot era um mito, um fenômeno cultural, uma ilusão coletiva que dizia mais sobre a psicologia humana do que sobre primatas não descobertos na natureza norte-americana. Não havia macacos de 2,5 metros vivendo nos Ozarks do Missouri. Não poderia haver. As evidências contra a existência de tal criatura eram esmagadoras. Nenhum corpo jamais encontrado. Nenhuma fotografia nítida, apesar de bilhões de celulares com câmera. Nenhum osso ou dente ou fezes que já tivesse resistido à análise científica. E ainda assim, Richard clicou em página após página de resultados de busca, lendo relatos que variavam do claramente fabricado ao perturbadoramente plausível. Caçadores que tinham visto formas nas árvores, caminhantes que tinham ouvido gritos que nenhum animal deveria ser capaz de produzir, campistas que acordaram e encontraram pegadas enormes circulando suas barracas. As histórias compartilhavam elementos comuns que Richard achava cada vez mais difíceis de descartar. O cheiro, sempre o cheiro, aquele almíscar denso que não correspondia a nenhum animal conhecido. O silêncio que precedia os encontros, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Os breves vislumbres de algo enorme e ereto, movendo-se através da vegetação com uma facilidade que desmentia seu tamanho aparente. Ele pensou no que tinha visto ontem, a forma nos cedros, as pegadas perto de sua picape, o cheiro que o parou na trilha. Ele pensou em voltar. A ideia era insana, obviamente. Se realmente havia algo naqueles bosques, algo grande, desconhecido e potencialmente perigoso, a atitude inteligente era ficar bem longe. Deixar os profissionais cuidarem disso. Ligar para o departamento de conservação, relatar o que ele tinha visto e deixar pessoas com experiência real investigarem. Era o que uma pessoa razoável faria. Era o que Richard sabia que deveria fazer. Em vez disso,
ele se viu puxando mapas da Mark Twain National Forest, traçando o terreno ao redor de seu ponto de caça, identificando as áreas onde um animal grande poderia encontrar comida e abrigo e passar despercebido pelo humano ocasional que passava por ali. Os Ozarks eram vastos, mais de 1 milhão de acres de terra acidentada e densamente florestada, que via relativamente pouco tráfego humano fora da temporada de caça. Se algo quisesse se esconder lá, algo inteligente o suficiente para evitar estradas e áreas desenvolvidas, teria muito espaço para fazê-lo. Richard tomou sua decisão por volta das 10h da manhã. Ele não ia ligar para ninguém. Ele não ia registrar um relatório que seria descartado ou ignorado ou, pior, ridicularizado por pessoas que não tinham visto o que ele viu. Ele ia voltar para aqueles bosques, desta vez com melhor preparação, e ia descobrir o que havia deixado aquelas pegadas perto de sua picape. Não para matá-lo, necessariamente. Não para capturá-lo ou provar algo para alguém. Ele só precisava saber. Precisava entender o que estava lá fora na floresta, que ele chamou de sua por mais de 2 décadas. Ele passou o resto do dia se preparando. A lista de equipamentos era mais longa desta vez. Seu arco composto e uma aljava cheia de flechas de carbono. Sim, mas também uma câmera de trilha com baterias novas, um GPS reserva, comida e água extras, e sua velha câmera digital Nikon, com uma lente telefoto de 300 milímetros. Ele carregou seu telefone completamente e baixou mapas offline da área. Ele encheu o tanque de gasolina de sua picape e verificou a pressão dos pneus. Ele disse à sua irmã que ia acampar por alguns dias. Não era inteiramente uma mentira. E pediu a ela que ligasse se não tivesse notícias dele até terça-feira à noite. "Você está esquisito", ela disse ao telefone. "O que está acontecendo?" "Não está acontecendo nada. Só quero que alguém saiba onde estou." "Onde você vai estar?" "Terras da Floresta Nacional, ao sul da Highway 60, perto de Willow Springs." "Richard?" Sua voz carregava aquele tom particular que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas de preocupação fraterna. "O que você está fazendo?" "Caçando?" "É novembro. Você tem caçado o mês todo. O que você está realmente fazendo?" Ele não podia lhe contar a verdade. Não podia dizer as palavras em voz alta, porque fazê-lo as tornaria reais. Transformaria a experiência de ontem de um incidente estranho que ele poderia racionalizar em algo que exigia ação e crença. Então ele mentiu, ou pelo menos desviou, e eventualmente ela deixou para lá com um aviso final para ter cuidado e uma promessa de ligar para o resgate se ele não entrasse em contato até terça-feira, às 18h. Ele deixou Springfield às 4h da manhã de 16 de novembro, 2 dias após seu encontro inicial. A viagem pareceu diferente desta vez, mais longa, de alguma forma, apesar dos pontos de referência familiares passando na escuridão. Richard se pegou segurando o volante com mais força do que o necessário, seus olhos examinando a beira da estrada em busca de formas que não pertenciam ali. 2 vezes, ele quase pisou no freio quando cervos se materializaram na borda dos feixes de seus faróis, seus olhos brilhando como brasas antes de se virarem e saltarem para a noite. Quando ele chegou ao recuo de cascalho, a primeira luz cinzenta da aurora estava se infiltrando no céu oriental. Ele estacionou no mesmo lugar e ficou sentado por um longo momento, o motor em marcha lenta, observando a linha das árvores em busca de qualquer sinal de movimento. Nada. A floresta parecia exatamente como há 2 dias, escura, silenciosa, esperando. Richard desligou o motor e ouviu o tic-tac do metal esfriando, o chamado distante de uma coruja, seu próprio batimento cardíaco, mais alto do que deveria. Ele saiu da picape.
As pegadas haviam sumido. Richard percorreu o perímetro do recuo 2 vezes, examinando cada pedaço de terra macia, cada trecho de grama que pudesse conter uma marca. Nada. Ou a chuva as havia lavado, improvável, dada a falta de precipitação nos últimos 2 dias. Ou algo as havia obscurecido deliberadamente. A segunda possibilidade fez sua pele arrepiar, mas ele afastou o pensamento e começou a montar seu equipamento. A câmera de trilha foi a primeira a ser instalada, amarrada a um pinheiro a cerca de 30 metros dentro da floresta, posicionada para capturar qualquer coisa que se movesse ao longo da antiga estrada madeireira. Richard verificou o ângulo 2 vezes, certificou-se de que o sensor de movimento estava devidamente calibrado e então continuou mais fundo nos bosques. O cheiro o atingiu quase exatamente no mesmo lugar de antes. Desta vez, ele estava preparado. Ele parou, respirando lentamente pela boca, e tentou identificar a direção. O odor parecia mais forte ao sul, em direção à drenagem do riacho, onde o terreno descia para uma baixada de encostas íngremes. Richard marcou suas coordenadas de GPS e começou a se mover naquela direção, seu arco na mão, uma flecha engatilhada, mas não armada. A floresta estava silenciosa. Silenciosa demais, ele percebeu depois de alguns minutos de caminhada. Nenhum pássaro cantava. Nenhum esquilo se movia na copa das árvores. O único som era o de seus próprios passos, mais altos do que deveriam no silêncio antinatural. Richard parou e ouviu, sentindo sua frequência cardíaca acelerar, apesar de seus esforços para permanecer calmo. Algo o estava observando. Ele não saberia dizer como sabia disso. Não havia movimento visível nas árvores, nenhum som que não pertencesse ali. Mas a certeza estava lá. No entanto, uma convicção que contornou sua mente racional e falou diretamente com instintos que ele não sabia que possuía. Algo grande e consciente o observava das sombras, rastreando seu progresso através de seu território. Richard girou em um círculo lento, examinando a linha das árvores. "Eu sei que você está aí", disse ele. Sua voz soou estranha no silêncio, fina e pouco convincente. A voz de um homem tentando afirmar controle sobre uma situação que há muito havia escapado de seu alcance. "Não vou te machucar. Só quero te ver." Nada respondeu. Claro que nada respondeu. Ele estava falando com bosques vazios, com o produto de seu próprio medo e imaginação. Não havia nada ali. Nunca houve nada ali. As pegadas perto de sua picape haviam sido uma brincadeira, ou uma identificação errada, a forma nos cedros um truque de luz e distância. Ele estava entrando em pânico por nada, e se seu pai pudesse vê-lo agora? A pedra atingiu a árvore a 1 metro à sua esquerda. Richard se virou na direção do som, o arco se erguendo, a flecha meio armada antes que ele registrasse conscientemente o que havia acontecido. Uma pedra. Um pedaço de calcário, do tamanho de um punho, havia atingido o tronco de um velho carvalho com força suficiente para deixar uma marca visível na casca. Agora jazia na base da árvore, comum e impossível, evidência de algo que não podia ser verdade. Ele olhou para cima, na direção de onde a pedra havia vindo. A criatura estava parada na beira da baixada, talvez a 60 metros de distância, parcialmente obscurecida por um denso bosque de cedros. Por um longo momento, a mente de Richard se recusou a processar o que ele estava vendo. Seu cérebro simplesmente não conseguia montar as informações visuais em uma imagem coerente. Então, a criatura se moveu ligeiramente, e tudo se encaixou com a força de um golpe físico. Era imenso, facilmente 2,5 metros de altura, talvez mais, com ombros que fariam um jogador de futebol americano profissional parecer uma criança.
pelo marrom escuro cobria seu corpo, grosso e emaranhado em alguns lugares, deixando apenas o rosto parcialmente exposto. E o rosto? O rosto foi o que quebrou a capacidade de Richard de negar o que estava vendo. Era simiesco, mas não exatamente um macaco, quase humano, mas profundamente não humano. Uma coleção de traços que não pertenciam a nenhum animal que ele já tivesse visto na natureza ou em cativeiro. A criatura o observava. Seus olhos, escuros, profundos, sem refletir luz, estavam fixos na posição de Richard, com uma intensidade que fez suas pernas fraquejarem. Não se moveu. Apenas ficou ali, silenciosa e massiva, e absolutamente real, observando o humano que havia entrado em seu território. Richard ergueu seu arco. Ele pensaria naquele momento pelo resto da vida. O reviveria em pesadelos e sessões de terapia e horas silenciosas quando o sono se recusava a vir. Ele nunca entenderia completamente por que fez o que fez. Se foi medo, ou instinto, ou simples resposta mecânica, a memória muscular de 23 anos de caça com arco, assumindo o controle quando sua mente consciente havia desligado completamente. Ele só saberia que seus braços se moveram sem permissão, puxando a corda do arco para seu ponto de ancoragem, o pino de sua mira se estabelecendo no centro daquele peito massivo. Ele soltou a flecha. O tiro foi bom. Tecnicamente excelente, na verdade, o tipo de colocação que teria derrubado um cervo no local. A flecha cobriu os 60 metros em uma fração de segundo, a ponta de caça se enterrando profundamente no ombro esquerdo da criatura, com um baque sólido que Richard sentiu tanto quanto ouviu. O sangue jorrou ao redor da haste, escuro e abundante, manchando o pelo marrom com um carmesim que se espalhava. A criatura não caiu. Não rugiu, nem gritou, nem fugiu. Olhou para a flecha saindo de seu ombro com o que Richard só poderia descrever como curiosidade. Então, com uma calma deliberação que fez suas entranhas se soltarem, ela estendeu a mão e agarrou a haste. "Não", sussurrou Richard. A criatura puxou. A flecha saiu com um som úmido e rasgante, a ponta de caça emergindo coberta de sangue e tecido. Richard assistiu, congelado, incapaz de se mover ou falar, ou mesmo respirar, enquanto a criatura examinava a flecha por um momento, virando-a em mãos enormes e de dedos escuros que apequenavam a haste. E então puxou o braço para trás em um movimento que era inconfundivelmente familiar. Ela atirou a flecha. Richard não viu conscientemente o projétil vindo. Ele não teve tempo de desviar ou se defender. Ele apenas sentiu o impacto. Uma pancada de marreta em sua coxa esquerda que o jogou de joelhos com um grito que ele não reconheceu como seu. Ele olhou para baixo e viu a flecha saindo de sua perna. A ponta de caça que ele havia afiado naquela manhã, agora enterrada em sua própria carne. A haste de alumínio escura com sangue, que não era mais apenas da criatura. Quando ele olhou para cima novamente, a baixada estava vazia. A criatura havia sumido. Richard ficou ajoelhado na folhagem por um longo tempo, as mãos pressionadas contra o ferimento na coxa, observando o sangue vazar por entre seus dedos. A dor era extraordinária. Uma agonia ardente e pulsante que parecia irradiar da flecha e preencher todo o seu corpo. Ele sabia que deveria arrancá-la. Sabia que deixar uma ponta de caça em um ferimento era uma receita para danos piores quando tentasse se mover. Mas ele não conseguia se forçar a segurar a haste. Não conseguia fazer suas mãos fazerem o que precisavam. Eventualmente, o choque começou a se instalar. A dor recuou para uma pulsação distante, seus pensamentos ficando confusos e desconexos. Richard percebeu que estava entrando em uma espiral hipotérmica. Perda de sangue, frio
e trauma psicológico, combinando-se para desligar as funções superiores de seu corpo. Se ele não se movesse logo, não voltasse para sua picape e para a ajuda médica, ele ia morrer naqueles bosques. O pensamento de morrer não o assustava tanto quanto deveria. O que o assustava era a ideia de morrer ali, naquele lugar, onde seu corpo poderia ser encontrado por aquilo que havia atirado aquela flecha, onde a criatura poderia retornar para examinar os resultados de seu trabalho. Esse medo o fez se mover. Ele quebrou a haste da flecha com as mãos trêmulas, deixando alguns centímetros para fora do ferimento para que os médicos tivessem algo com que trabalhar. Então, ele fez um torniquete improvisado com seu cinto, apertando-o acima da lesão para diminuir o sangramento. A dor voltou com força total enquanto ele lutava para se levantar. Branca, quente e nauseante. Mas ele se forçou a ficar de pé de qualquer maneira, usando seu arco como uma muleta para manter o peso fora da perna ferida. A caminhada de volta para sua picape levou mais de 3 horas. Richard não tinha uma memória clara da maior parte dela. Ele se lembrava de vislumbres, a antiga estrada madeireira se estendendo infinitamente à sua frente, seu sangue deixando um rastro escuro na terra batida. A câmera de trilha que ele havia montado naquela manhã, sua luz vermelha piscando firmemente enquanto ele passava mancando. O momento em que as árvores finalmente se abriram e ele viu sua picape esperando no recuo, tão bonita e comum que ele quase chorou. Ele não se lembrava de abrir a porta, entrar ou ligar o motor. Sua próxima memória clara foi o hospital em Willow Springs, a pequena instalação regional que atendia aquela parte dos Ozarks. Ele estava deitado em uma maca na sala de emergência, suas calças jeans cortadas para expor o ferimento. Um jovem médico com olhos cansados examinando a haste da flecha quebrada com óbvia confusão. "Isso é uma flecha de caça", disse o médico. "Uma ponta de caça. Você está me dizendo que alguém atirou em você com isso?" "Algo", disse Richard. Sua voz estava rouca, mal reconhecível. "Não alguém, algo. Algo atirou em você com sua própria flecha? Eu atirei primeiro." Richard estava tendo dificuldade em organizar seus pensamentos. O analgésico que lhe deram estava deixando tudo suave e embaçado nas bordas. Pensei que era um urso, nos cedros, mas não era um urso. A expressão do médico mudou de confusão para preocupação. Aquele olhar particular que os profissionais de saúde têm quando suspeitam que seu paciente pode estar sofrendo de mais do que lesões físicas. "Senhor, você perdeu uma quantidade significativa de sangue. Às vezes, a perda de sangue pode causar confusão, alucinações." "Eu não estou alucinando." Richard agarrou o braço do médico com uma força que não sabia que ainda possuía. "Eu vi. Eu atirei." Ele arrancou a flecha e atirou de volta em mim. Ele atirou de volta. O médico gentilmente soltou seu braço. "Nós vamos cuidar bem de você, Sr. Longtree. O ferimento é sério, mas limpo, sem danos arteriais importantes, o que é uma sorte. Você vai precisar de cirurgia para remover a ponta de caça. Provavelmente alguma fisioterapia depois. Mas você vai ficar bem." "Você não está ouvindo?" "Estou ouvindo. Agora, o que eu preciso que você faça é descansar. Conversaremos mais depois da cirurgia, ok?" Eles não conversaram mais depois da cirurgia. Richard acordou em um quarto de hospital com a perna enfaixada e um soro alimentando fluidos em seu braço. Uma agente do gabinete do xerife do condado de Howell estava sentada na cadeira ao lado de sua cama, um caderno aberto no joelho. "Sr. Longtree", disse ela, "sou a agente Collins. Preciso lhe fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu na floresta ontem." Richard contou tudo a ela.
Ele contou sobre as pegadas perto de sua picape, sobre a forma nos cedros, sobre o cheiro que permeava os bosques. Ele contou sobre voltar 2 dias depois com sua câmera de trilha, e sua determinação em ver a criatura novamente. Ele contou sobre a pedra que foi atirada, sobre a figura massiva parada na beira da baixada, sobre o tiro que ele deu e o que aconteceu depois. A agente Collins anotou tudo sem expressão. Então o senhor está dizendo, disse ela quando ele terminou, que um Bigfoot atirou no senhor com sua própria flecha. Estou dizendo que foi o que aconteceu. E essa criatura? Ela simplesmente ficou parada e deixou o senhor atirar nela? Ela não estava esperando. Acho que não sabia o que era um arco, o que eu estava fazendo quando puxei a corda. Estava curiosa sobre mim, eu acho, me observando, como se eu fosse algo que ela nunca tinha visto antes. E depois que ela arrancou a flecha do próprio ombro e atirou de volta no senhor, para onde ela foi? Eu não sei. Ela simplesmente desapareceu. Nos cedros. Eu estava muito focado na minha perna para ver para onde ela foi. A agente Collins fechou seu caderno. Senhor Longtree, o senhor entende como isso soa. Eu entendo exatamente como soa. Isso não muda o que aconteceu. O senhor estava sozinho na mata. Sofreu uma lesão traumática. A perda de sangue afeta a cognição? Eu sei o que eu vi. A voz de Richard estava se elevando, a frustração crescendo em seu peito. Eu não sou louco. Não estou inventando isso. Há algo naqueles bosques, algo grande, algo que não está em nenhum guia de campo ou banco de dados de vida selvagem. E é inteligente. Inteligente o suficiente para descobrir o que é uma arma e usá-la contra a pessoa que atirou nela. A expressão da agente não mudou, mas algo se moveu por trás de seus olhos. Vou registrar um relatório, disse ela, e vou entrar em contato com o Departamento de Conservação, informá-los de que podemos ter um animal agressivo na área. Urso, muito provavelmente. Talvez um leão da montanha. Tivemos alguns avistamentos na parte sul do condado no último ano. Não era um urso. Não era um leão da montanha. Era... Eu sei o que o senhor pensa que era. A agente Collins se levantou, guardando o caderno no cinto. Descanse um pouco, Sr. Longtree. Concentre-se na cura. Se encontrarmos algo na floresta que corrobore seu relato, o senhor será o primeiro a saber. Ela saiu sem olhar para trás. Richard recebeu alta 3 dias depois. Sua perna envolta em bandagens de compressão. Um frasco de analgésicos chacoalhando no bolso de sua jaqueta. A equipe do hospital tinha sido profissionalmente gentil, mas claramente cética, seus olhos se desviando sempre que ele tentava explicar o que realmente havia acontecido. Ele podia vê-los arquivando-o sob mentalmente instável, adicionando sua história à longa lista de delírios de pacientes que as salas de emergência acumulavam ao longo do tempo. Sua picape ainda estava no estacionamento do hospital, rebocada para lá por alguma alma caridosa que a encontrou em marcha lenta no início da trilha, com a porta aberta e sangue no assento. Richard dirigiu para casa atordoado, sua perna ferida latejando a cada solavanco na estrada, sua mente repassando as mesmas imagens repetidamente. A criatura na beira da baixada, a flecha desaparecendo em seu ombro, a calma deliberação com que ela extraiu o projétil e o devolveu ao remetente. A câmera de trilha. O pensamento o atingiu como um choque físico quando ele entrou em seu complexo de apartamentos. Ele estava tão focado em sua lesão, tão desorientado pela perda de sangue, pela medicação e pelo ceticismo de todos a quem tentou contar, que havia se esquecido completamente da câmera que havia montado na estrada madeireira. Se ainda estivesse lá,
Se a criatura não a tivesse encontrado e destruído, poderia haver filmagens, evidência real que ele poderia mostrar para a agente, para os médicos e para todos os outros que pensavam que ele estava perdendo a cabeça. Ele aguentou 2 horas antes de voltar para sua picape e começar a dirigir para o sul. A parte racional de seu cérebro gritava com ele durante todo o caminho. Isso era loucura. Ele estava ferido, medicado, sem condições de dirigir, muito menos de voltar para aqueles bosques. Se a criatura ainda estivesse lá, se fosse territorial, como seu comportamento sugeria, retornar à área era essencialmente suicídio. Ele deveria estar em casa, descansando, deixando sua perna sarar. Ele deveria estar marcando consultas com terapeutas para lidar com o trauma que havia experimentado. Ele deveria estar fazendo qualquer coisa, exceto o que estava fazendo atualmente. Richard não se importava. Ele precisava daquela câmera. Precisava ver o que ela havia gravado. Precisava de alguma prova de que não estava louco. De que a coisa que ele encontrou não era um sonho febril conjurado pela perda de sangue e isolamento. A viagem levou 3 horas em vez de 2. A perna ferida de Richard dificultava a manutenção da pressão no acelerador, forçando-o a parar e descansar várias vezes ao longo do caminho. Quando ele chegou ao recuo de Cascalho, o sol já estava começando sua descida em direção ao horizonte oeste. Talvez 2 horas de luz do dia útil restantes. Tempo suficiente para recuperar a câmera e sair antes do escuro, se ele se movesse rapidamente. Ele estacionou e ficou sentado por um momento, examinando a linha das árvores. Tudo parecia normal. A floresta estava quieta, mas não silenciosa. Ele podia ouvir pássaros chamando, esquilos se movendo na copa das árvores, os sons comuns do final da tarde nos Ozarks. Nenhum cheiro desta vez. Pelo menos, não daqui. O ar estava limpo e frio, carregando a promessa distante da neve que as previsões do tempo diziam que chegaria mais tarde na semana. Richard saiu da picape e começou a andar. Sua perna protestou a cada passo, o ferimento repuxando e doendo, apesar dos analgésicos correndo em seu sistema. Ele havia trazido uma bengala desta vez, um galho de carvalho resistente que ele cortou da jardinagem de seu complexo de apartamentos. E ele se apoiou pesadamente nela, enquanto se movia pela estrada madeireira. Sem arco desta vez. Ele havia deixado seu equipamento de caça em casa, querendo ambas as mãos livres para equilíbrio e movimento. Se a criatura aparecesse novamente, ele não teria como se defender. De alguma forma, isso não o incomodava tanto quanto deveria. A câmera ainda estava lá. Richard a avistou a 15 metros de distância, a carcaça preta visível contra a casca clara do pinheiro onde a havia montado. Sua frequência cardíaca acelerou enquanto ele se aproximava, as mãos tremendo ligeiramente enquanto ele soltava as tiras e removia a unidade de seu suporte. O indicador LED mostrava um cartão de memória quase cheio. O sensor de movimento havia sido acionado várias vezes nos últimos 5 dias. Ele deveria esperar até chegar em casa para rever as filmagens. Deveria sair daqueles bosques enquanto ainda tinha luz do dia. Deveria dirigir para algum lugar seguro antes de descobrir o que a câmera havia visto. Richard apertou o play em vez disso. A pequena tela LCD, na parte de trás da câmera, se iluminou com a primeira imagem. Um trecho vazio da estrada madeireira. As árvores de cada lado, imóveis no ar parado. O registro de tempo mostrava 16 de novembro, 5h47 da manhã. Aproximadamente 10 minutos depois que Richard começou a descer a trilha. Ele se viu passar, uma figura escura em camuflagem de caça, movendo-se cuidadosamente pelas sombras antes do amanhecer. Mais filmagens vazias. Um esquilo acionou o sensor às 7h23.
Uma fêmea e seu filhote às 9h15. Nada em comum. Nada que sugerisse a presença de algo maior que um cervo de cauda branca. Então, o registro de tempo pulou para as 14h34, aproximadamente a hora em que Richard foi baleado. A imagem fez seu sangue gelar. A criatura estava lá. Estava andando pela estrada madeireira, movendo-se em direção à câmera, com uma passada longa e ondulante que cobria o terreno rapidamente, apesar de parecer quase casual. A qualidade do vídeo era granulada. Câmeras de trilha não foram projetadas para filmagens de alta definição, mas os detalhes essenciais eram inconfundíveis. O tamanho massivo, o pelo escuro, a postura ereta que não era nem humana nem de macaco, mas algo desconfortavelmente entre os dois. Richard observou enquanto a criatura se aproximava da posição da câmera, sua cabeça se virando para examinar as árvores ao redor. Então, ela parou, seu olhar caindo sobre a própria câmera. Ela sabe, pensou Richard. Ela sabe que estou observando. A criatura estendeu uma mão enorme e a filmagem terminou. A gravação do cartão de memória, interrompida pelo impacto físico de algo atingindo a carcaça da câmera. Richard verificou a unidade e encontrou um amassado enorme em um canto, o plástico rachado e parcialmente separado. O que quer que a criatura tivesse feito, tinha sido forte o suficiente para desligar a câmera sem destruí-la completamente. Mas a filmagem ainda estava lá, ainda recuperável. As mãos de Richard tremiam tanto que ele mal conseguia segurar a câmera. Ele tinha evidências em vídeo reais da existência da criatura, com data, hora e localização, corroborando seu próprio relato dos eventos. Isso mudaria tudo. Isso provaria que ele não estava louco, que realmente havia algo naqueles bosques que desafiava a explicação convencional. Ele precisava sair dali. Richard se virou em direção ao início da trilha, a câmera agarrada contra o peito, e congelou. A criatura estava parada no meio da estrada madeireira, talvez a 40 metros de distância, bloqueando seu caminho de volta para a picape. Parecia diferente na luz do entardecer. Menor, de alguma forma, embora isso certamente fosse uma ilusão criada pela distância e pela luz falha. Seu pelo era mais escuro do que ele se lembrava, mais preto do que marrom, e havia algo errado com sua postura. Uma estranheza sutil que Richard não conseguiu identificar imediatamente. Então, ela se moveu, e ele entendeu. Esta não era a mesma criatura que ele havia encontrado antes. Esta era menor, ainda massiva para qualquer padrão humano, provavelmente com 2,10 metros de altura e 180 quilos, mas notavelmente mais compacta do que a criatura que havia arrancado uma flecha do próprio ombro. Suas proporções também eram diferentes. Braços mais longos, uma arcada supraciliar mais pronunciada, uma forma que sugeria um indivíduo diferente em vez da mesma criatura vista sob condições diferentes. Havia 2 delas, talvez mais. A perna de Richard escolheu aquele momento para ceder. Ele se apoiou em sua bengala, o movimento súbito enviando uma pontada de agonia por sua coxa, e a criatura reagiu instantaneamente. Não avançou nem vocalizou. Simplesmente se agachou, seu corpo se tensionando de uma forma que Richard reconheceu de seus anos observando animais. Estava se preparando para se mover, preparando-se para responder ao que quer que o humano à sua frente decidisse fazer. Calma. Richard ouviu a si mesmo dizer. Calma. Não vou te machucar. A criatura não respondeu. Permaneceu agachada no meio da estrada, seus olhos escuros fixos na posição de Richard, sua respiração formando névoa no ar frio. Estava esperando, observando, avaliando. Richard tomou uma decisão. Ele largou a câmera.
A unidade atingiu a folhagem com um baque suave, sua carcaça rachando ainda mais com o impacto. Richard manteve os olhos na criatura enquanto levantava lentamente ambas as mãos, palmas para fora, mostrando que estava desarmado. Então, movendo-se com cuidado deliberado, ele deu um passo para trás. A criatura se levantou de sua posição agachada. Richard deu outro passo para trás. Depois outro. Cada movimento enviava novas ondas de dor por sua perna ferida, mas ele se forçou a manter o ritmo lento e constante, recuando sem fugir, cedendo terreno sem desencadear uma resposta de perseguição. Ele já tinha visto esse comportamento em animais antes. A presa que corria era perseguida. A presa que se mantinha firme e recuava com cuidado, às vezes escapava. A criatura começou a segui-lo, não perseguindo, seguindo, acompanhando seu ritmo passo a passo, mantendo a distância entre eles. Movia-se com uma suavidade estranha, seus pés encontrando apoio no terreno irregular, sem esforço aparente. Tão perto, Richard podia sentir o cheiro, aquele mesmo odor almiscarado de antes, denso, animal e totalmente alienígena. Eles se moveram assim por talvez 100 metros, Richard recuando lentamente pela trilha, a criatura seguindo com deliberação paciente. A floresta havia ficado completamente silenciosa ao redor deles, sem pássaros, sem esquilos, sem som, exceto seus passos e a respiração ofegante de Richard. O sol estava tocando o topo das árvores agora, longas sombras se estendendo pela estrada, como dedos agarrando. Então, a criatura parou. Ficou no meio da trilha, observando Richard continuar sua retirada. Observando, mas não mais seguindo. Richard recuou mais 10 metros, 20, seus olhos nunca deixando a figura massiva na luz moribunda. A criatura permaneceu imóvel. A 30 metros, Richard se virou e correu. Ele não deveria ter sido capaz de correr. Sua perna estava ferida, mal conseguindo sustentar seu peso, mesmo com a ajuda da bengala. Mas a adrenalina tem um jeito de superar as limitações físicas, e Richard se viu cobrindo o terreno a um ritmo que deveria ter sido impossível. A bengala se foi, caída em algum lugar em seu pânico, e ele estava usando sua perna ferida de maneiras que lhe custariam caro mais tarde. Mas nada disso importava. Tudo o que importava era a picape. A picape esperando no recuo. A picape que representava segurança, civilização e fuga. A criatura não o perseguiu. Richard irrompeu das árvores para a área de estacionamento de cascalho, seus pulmões ardendo, sua perna gritando em protesto. A picape estava lá. A picape estava bem. A criatura não o havia seguido, não havia emergido da floresta para terminar o que havia começado 5 dias antes com uma flecha em seu ombro. Richard, atrapalhadamente, pegou as chaves do bolso, as deixou cair, pegou-as com as mãos trêmulas e finalmente conseguiu abrir a porta e entrar. Ele trancou as portas e ficou ali, ofegante, observando a linha das árvores em busca de qualquer sinal de movimento. Nada. A floresta estava quieta. O sol estava se pondo. Richard estava vivo, embora não tivesse certeza de como ou por quê. Ele havia voltado para aqueles bosques sozinho e desarmado. Havia encontrado outra criatura. Uma criatura diferente, o que significava que havia uma população delas. Uma população reprodutiva vivendo nos Ozarks sem que ninguém soubesse. E de alguma forma conseguiu sair pela segunda vez. A câmera. Ele havia largado a câmera na trilha. A única evidência física que ele tinha, a única prova que poderia convencer alguém de que ele não estava louco. E ele a havia largado. Deixou-a lá para a criatura encontrar e destruir. Estúpido. Imperdoavelmente estúpido. Richard ligou a picape e foi embora, sem olhar para trás.
As semanas seguintes foram difíceis. Sua perna exigiu uma segunda cirurgia para reparar os danos que ele havia causado durante sua fuga da floresta. Os médicos ficaram intrigados com a extensão das novas lesões. Pontos rompidos, tecido muscular agravado, sinais de esforço extremo que não correspondiam à explicação de Richard de andar um pouco demais. Ele podia vê-los adicionando notas ao seu prontuário, documentando as discrepâncias entre seu relato e as evidências físicas. A avaliação psicológica veio 3 semanas após sua visita inicial ao hospital. Richard não ficou surpreso. Sua irmã vinha fazendo telefonemas preocupados, expressando preocupação com suas mudanças de comportamento e pensamentos obsessivos. O hospital havia sinalizado suas menções repetidas a Bigfoot durante seu tratamento. A agente que havia colhido seu depoimento aparentemente havia registrado um relatório de acompanhamento, expressando dúvidas sobre seu estado mental. Todos que encontravam a história de Richard chegavam à mesma conclusão. O homem estava passando por algum tipo de colapso, processando seu trauma através de uma lente de fantasia criptozoológica. A psiquiatra era uma mulher gentil chamada Dra. Chen, com cabelos grisalhos e um consultório cheio de plantas que provavelmente deveriam ser calmantes. Ela ouviu a história de Richard com a mesma expressão profissionalmente neutra que ele havia visto em todos os rostos desde o incidente, sua caneta fazendo anotações ocasionais no bloco de papel equilibrado em seu joelho. "Deixe-me ver se entendi", disse ela quando ele terminou. "O senhor acredita que encontrou um primata não descoberto na natureza do Missouri. O senhor atirou nele com uma flecha. Ele arrancou a flecha e atirou de volta no senhor. E em sua viagem de volta, o senhor encontrou um indivíduo diferente da mesma espécie." "Eu não acredito." "Aconteceu. E a evidência, a filmagem da câmera de trilha, foi perdida quando o senhor largou a câmera durante sua fuga." "Sim." A Dra. Chen assentiu lentamente. "Sr. Longtree, quero lhe perguntar uma coisa, e quero que o senhor considere seriamente antes de responder. Existe alguma possibilidade, qualquer que seja, de que o senhor vivenciou foi algo diferente do que se lembra? Uma alucinação, talvez, desencadeada pela perda de sangue ou estresse? Uma identificação errada de um animal conhecido? Um urso, por exemplo, filtrada por um momento de medo extremo?" Richard havia se feito a mesma pergunta 100 vezes no último mês. Tarde da noite, quando o sono não vinha e sua perna latejava e a memória daquela forma massiva surgindo nos cedros parecia impossível demais para ser real. Ele se perguntou se talvez todos estivessem certos. Talvez a perda de sangue tivesse afetado sua cognição. Talvez ele tivesse atirado em um urso e seu cérebro traumatizado o tivesse transformado em outra coisa, algo que se encaixava nas histórias de infância que sua avó costumava contar sobre os homens selvagens que viviam nas baixadas profundas. "Não", disse ele. "Não há possibilidade. Eu sei o que eu vi." A Dra. Chen fez outra anotação. "O senhor tem tido alguma outra percepção em comum desde o incidente? Ouvindo coisas que os outros não ouvem? Vendo coisas que não estão lá? Sentindo como se alguém o estivesse observando ou seguindo?" "Sinto que algo está me observando sempre que estou perto daqueles bosques", disse Richard. "Porque algo está. Isso não significa que sou paranoico. Significa que estou prestando atenção." "E os sonhos? Sua irmã mencionou que o senhor tem tido pesadelos. Você não teria, depois do que eu vivenciei?" "Sonhos podem ser muito reveladores. Pode me dizer o que o senhor vê neles?" Richard considerou mentir. Considerou dizer a ela que seus sonhos eram normais,
que ele dormia pacificamente durante a noite e acordava revigorado e pronto para enfrentar cada dia. Mas qual era o ponto? Ela já havia se decidido sobre ele. Todos eles já haviam se decidido. Decidido que Richard Longtree havia sofrido um surto psicótico na floresta e agora estava construindo fantasias elaboradas para explicar sua lesão. Nada que ele dissesse mudaria essa conclusão. Eu o vejo parado na beira da baixada, disse ele. Assim como naquele dia, me observando, esperando que eu faça um movimento. E eu armo meu arco, todas as vezes. Eu armo e atiro, mesmo sabendo o que vai acontecer. Mesmo sabendo que ele vai atirar a flecha de volta. Não consigo me impedir. E então a flecha me atinge. E eu olho para minha perna. E quando olho para cima de novo... Sim? Ele está mais perto. Muito mais perto. Perto o suficiente para tocar. E está estendendo a mão para mim com aquelas mãos. Aquelas enormes mãos escuras. E eu posso sentir o cheiro. Aquele almíscar, como nada que já encontrei. E pouco antes de me tocar, eu acordo. A doutora Chen ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz era mais gentil do que antes. Sr. Longtree, o trauma pode se expressar de muitas maneiras. O que o senhor descreveu, o sonho repetitivo, as memórias intrusivas, a hipervigilância, tudo isso é consistente com o transtorno de estresse pós-traumático. Algo aconteceu com o senhor naquela floresta. Algo assustador e avassalador. Sua mente está tentando processar essa experiência, dar sentido a algo que não faz sentido. E a criatura? Nossas mentes são muito boas em encontrar padrões, mesmo onde não existem. Uma forma ambígua nos bosques, vista sob condições de estresse extremo, pode se tornar algo muito específico em nossa memória. Isso não torna sua experiência menos real para o Senhor. Apenas significa que o que o Senhor percebeu e o que realmente aconteceu podem não ser a mesma coisa. Richard se levantou, ignorando o protesto de sua perna em recuperação. Acho que terminamos aqui. Sr. Longtree, eu sei o que eu vi. Eu sei o que atirou aquela flecha através da minha perna. E eu sei que ainda está lá fora, naqueles bosques, observando e esperando. A senhora pode escrever o que quiser em seu relatório. Não vai mudar a verdade. Ele saiu sem olhar para trás. O Fórum de Caça de Springfield encontrou sua história 2 semanas depois. Alguém, Richard nunca descobriu quem, ouviu sobre o incidente de um amigo e postou uma versão resumida online. Em poucas horas, o tópico explodiu com respostas. Algumas de apoio, muitas desdenhosas, um número perturbador abertamente hostil. Richard cometeu o erro de ler os comentários uma noite em que o sono não vinha. Sua perna doía e a memória da expressão simpática da doutora Chen o fez querer jogar algo. Clássico caçador de atenção, escreveu um usuário. Provavelmente atirou em si mesmo acidentalmente e inventou a história do Bigfoot para evitar o constrangimento. Esses farsantes me dão nojo, escreveu outro. Pesquisadores de verdade trabalham por anos tentando reunir evidências legítimas, e então aparece um Zé Ninguém com uma história da carochinha sobre um macaco mágico que atira flechas. Alguém já checou o histórico desse cara? Provavelmente é doido. De jeito nenhum alguém estável inventaria uma história tão ridícula. Richard fechou o laptop e ficou olhando para o teto por um longo tempo. Eles nunca iriam acreditar nele. Não importava o que ele dissesse. Não importava como contasse sua história. Não importava quantas vezes ele jurasse sobre o túmulo de sua avó que cada palavra era verdade. Eles nunca iriam aceitar que algo vivia naquelas florestas dos Ozarks que não deveria existir.
Era mais fácil acreditar que ele era louco, que era um farsante, que era um doente mental caçador de atenção, inventando contos por alguma razão desconhecida. Mais fácil do que aceitar que o mundo continha coisas que desafiavam a explicação. Richard foi até seu armário e abriu a porta. A ponta de caça estava lá, selada em um saco plástico, na prateleira ao lado de seu equipamento de caça-reserva. Ele a havia recuperado do lixo hospitalar após sua primeira cirurgia, subornando um funcionário simpático com $200 e uma história sobre querer guardar a arma que quase o matou. O sangue havia secado em uma crosta escura na haste de alumínio, e parte dele não era seu. Ele mandou testar a ponta de caça em um laboratório particular em Kansas City, pagando $3.000 por uma análise de DNA que os técnicos prometeram que lhe diria exatamente a qual espécie o sangue pertencia. Os resultados chegaram há uma semana, entregues em um envelope pardo simples que agora estava em sua gaveta. Inconclusivo, dizia o relatório. A amostra contém múltiplos perfis de DNA. O perfil primário é humano. O perfil secundário mostra degradação significativa e não pôde ser positivamente correspondido a nenhuma espécie em nosso banco de dados. Humano e outra coisa. Algo que o laboratório não conseguiu identificar. Algo que não estava em nenhum banco de dados que eles tivessem acesso. Richard pegou o saco contendo a ponta de caça e o segurou contra a luz. O sangue estava marrom agora, envelhecido e oxidado, mas ele ainda podia ver onde as duas cores se encontravam: seu sangue e o da criatura, misturados na arma que havia passado entre eles. Ele colocou o saco de volta na prateleira e fechou a porta do armário. 6 meses depois, Richard vendeu seu apartamento em Springfield e se mudou para uma pequena cidade em Oregon, o mais longe dos Ozarks que conseguiu sem sair do país. A razão oficial era trabalho, uma nova posição em uma empresa de aquecimento e refrigeração que precisava de alguém com sua experiência. Mas a verdade era mais simples. Ele não podia mais ficar no Missouri. Toda vez que dirigia para o sul na Highway 60, ele se pegava observando a linha das árvores. Toda vez que ouvia sobre um caminhante desaparecido na Floresta Nacional, ele se perguntava. Toda noite, quando fechava os olhos, ele via a forma na beira da baixada, a flecha desaparecendo em seu ombro, a calma deliberação com que ela havia retornado o fogo. Os sonhos continuaram por anos. Eles nunca pararam de verdade. Ele nunca mais foi caçar. O arco composto ficou em seu armário, acumulando poeira, ao lado do saco contendo a ponta de caça e um envelope pardo cheio de resultados de testes que não provavam nada e tudo ao mesmo tempo. Às vezes, tarde da noite, ele pegava a ponta de caça e a virava em suas mãos, sentindo seu peso, lembrando-se de como foi armar seu arco contra algo que não deveria existir. A criatura ainda estava lá fora. Richard tinha certeza disso, tão certo quanto de seu próprio nome. Ainda estava andando por aquelas florestas dos Ozarks, ainda observando os humanos que se aventuravam em seu território, ainda esperando para ver se algum deles seria tolo o suficiente para tentar o que Richard havia tentado. E em algum lugar naqueles bosques, ainda poderia haver uma câmera de trilha com a carcaça danificada e um cartão de memória rachado. Evidência de algo impossível, esperando para ser encontrada por alguém corajoso ou estúpido o suficiente para ir procurar. Richard guardava a ponta de caça manchada de sangue em uma caixa trancada no fundo de seu armário. Ele nunca a mostrou a ninguém. Nunca a submeteu a testes adicionais. Nunca tentou convencer ninguém de que sua história era verdadeira.
Os usuários do fórum o chamaram de mentiroso, e talvez isso fosse o melhor. Talvez algumas verdades fossem perigosas demais para serem provadas. Algumas noites, quando o vento soprava na direção certa e as árvores do lado de fora de sua janela em Oregon balançavam em padrões que o lembravam de cedros, Richard pegava a ponta de caça e a erguia contra a luz. Ele traçava o sangue seco com um dedo. Seu sangue e o de outra coisa, misturados. Evidência de um momento que havia mudado tudo sobre como ele entendia o mundo. E ele se perguntava se ela também se lembrava dele. O fim da história de Richard Longtree, pelo menos a parte que ele está disposto a contar, se resume a uma verdade simples. Há coisas nos bosques profundos que não deveríamos ver. Coisas que estão lá há mais tempo do que nós. Coisas que observam e esperam, e ocasionalmente, apenas ocasionalmente, nos lembram que não somos as únicas criaturas inteligentes andando por estas colinas. Richard sabe o que viu. Richard sabe o que atirou aquela flecha através de sua perna. O que olhou para ele com aqueles olhos escuros e sem piscar. O que estendeu a mão e arrancou uma ponta de caça de sua própria carne sem vacilar. E Richard sabe, com a certeza profunda que vem da experiência em vez da crença, que ainda está lá fora. A caixa trancada fica em seu armário. A ponta de caça dentro dela escura com 2 tipos de sangue. Os resultados do DNA acumulam poeira em um envelope pardo. Os pesadelos vêm e vão, crescendo e diminuindo com as estações como marés puxadas por alguma lua invisível. E em algum lugar nos Ozarks do Missouri, algo está observando, esperando, lembrando.